Fala pessoal, muito boa tarde para quem está assistindo antes das 6 horas aí, muito boa noite para quem está assistindo logo após as 6 horas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à APMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DVinvest e hoje estou aqui mais uma vez para realizar aqui a análise de fechamento para todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Vou colocar aqui a vinheta para rodar enquanto vocês deixam o like aí neste vídeo. Então, já colocando direto aqui na tela o gráfico do Ibovespa, antes de iniciarmos a análise de fechamento, esses são os ativos que serão abordados nessa análise, começando pelo Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, BBDC4, B3SA3, Embraer, Elet 3, CVC B3, BBSE3, JBSS3, Semig 4 e LWSA3, Local Web, que foi o ativo escolhido lá dentro do Instagram do Dalton, na enquete dos stories que ele postou hoje durante o dia. Então, deixa eu já retirar os ativos da tela para que fique melhor aí o acompanhamento de todos vocês. Então vamos lá, Ibovespa apresentou aí queda de 1,34% no dia de hoje, dando sequência ao movimento de queda, dando sequência à tendência de baixa, perdendo a mínima do pregão de ontem também, então aumentando aí a expectativa de poder dar continuidade a este movimento de baixa. No semanal, depois de se aproximar com fraqueza até a média móvel de 13 períodos, apresentou forte queda, fechando aí a semana com 7,28% de queda, perdendo aqui inclusive a mínima do fundo anterior lá do gráfico mensal, vou mostrar aqui para vocês, perdendo essa mínima aqui dos 107 mil pontos, então anulando também aí a tendência de alta no médio a longo prazo, tá pessoal? Então assim, agora nós temos aqui uma tendência indefinida, com um viés negativo, depois de um mês fechando abaixo da média móvel, outro mês perdendo aqui uma nova mínima e perdendo aqui a mínima do fundo anterior. Quais são os pontos de suporte agora, Kaique? O próximo ponto aí tem a máxima desse topo aqui na casa dos 105.700 pontos e o próprio fechamento na casa dos 102.900 pontos. Então, basicamente, esses são os dois patamares aqui importantes de suporte a seguir. Tem também uma retração de Fibonacci aqui, se a gente traçar desde a região do último fundo até o topo, batendo aqui na última retração de Fibonacci com o fechamento de hoje. Caso realize um fechamento aqui abaixo dessa região, aumenta-se a chance aí de que, mais uma vez, no mês que vem seja um movimento de baixa, seja a favor do movimento de baixa, o mês de novembro, podendo inclusive realizar a nova perda de mínima aqui e vindo testar de fato aí a região dos 102.900 pontos, 102 mil pontos, que também é um topo lá no gráfico semanal. Então, Ibovespa aí um viés de baixa. Depois dessa forte semana de baixa, o que aumenta a chance de perder aqui uma nova mínima seria basicamente apresentar um possível repique, batendo ali na média móvel de 3 períodos, batendo agora nessa região de fundo anterior que tende a funcionar como ponto de resistência, na casa aí dos 108.800 pontos até a região ali dos 110.123 pontos. Então, essa região toda aqui tende a funcionar aí como um ponto de resistência, caso o Ibovespa apresente algum repique aí durante a semana que vem. Indo agora para o dólar, falar do mini índice primeiro, perdão. Mini índice no gráfico diário apresentou aí queda de 1,46%, também perdendo aqui a mínima do pregão de ontem, dando continuidade ao movimento de baixa, dando continuidade à tendência de baixa aqui do gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, apresentando aqui recuo do preço, se aproximando dessa região de topo anterior, não anulou aqui a tendência de baixa no gráfico de 60 minutos também, embora enfraqueceu aqui bastante a tendência de baixa, se aproximando bem ali do topo anterior, não anulou, não oscilou acima da máxima deste último topo aqui na casa dos 108.940 pontos, então ainda dentro de uma tendência de baixa. E na segunda-feira, se abrir aqui perdendo essa mínima deste candle e gerando sinalização de topo descendente em cima da média móvel de 3 períodos e dessa região de fundo anterior, vai aumentando a expectativa de poder dar continuidade a favor da tendência de baixa lá também do gráfico diário e vindo testar mais uma vez aqui a região deste fundo na casa aí dos 104.300 pontos, tá? E o que traz aí uma expectativa positiva é o retorno do preço para cima da média móvel de 3 períodos, superação dessa máxima que vem fazendo aqui essa escadinha de 3 máximas descendentes, então retornando aqui para cima, inclusive superando essa máxima que eu mencionei aqui no início do mini índice. Falando um pouquinho do dólar agora, gráfico diário, dólar apresentando queda aí de 0,16%,
Não perdeu aqui a mínima do candle de ontem. Deixa eu só confirmar com vocês. 5.629,50, a mínima do candle de ontem, 5.629. Então, na verdade, perdeu aí por meio ponto. Perdeu aqui a mínima do candle de ontem. Chegou a abrir aí com um gapzinho de alta. Apresentou boa alta também durante a sessão, subindo aí 1,66%, mas recuando bastante. Aí a gente vai conseguir enxergar isso melhor no gráfico de 60 minutos. Como eu mencionei, abriu aqui dentro de um gap de alta, gerando sinalização de fundo ascendente, dando continuidade, inclusive, à tendência de alta que vinha sendo gerada aqui também. E apresentou um forte recuo aí durante a sessão, a partir ali das 10 horas. O mini dólar começou a apresentar aí um forte recuo, testou ali a média móvel de 13 períodos, bateu na região que havia sido gerado o gap na abertura, não conseguiu gerar novo sinal de alta ali em cima e deu continuidade aqui e tecnicamente anulou aí a tendência de alta que vinha sendo presenciada no gráfico de 60 minutos. Então agora nós temos aqui uma tendência indefinida neste gráfico. Está gerando aqui sinalização de alta, sinalização de fundo. Seria interessante que na segunda-feira aí, para gerar uma expectativa positiva, que abrisse dando continuidade a esse movimento de alta, voltando para cima da média móvel de 3 períodos, ou ainda uma abertura aí dentro de um gap de alta realmente, voltando para cima da média móvel de 13 períodos também e apresentando continuidade deste movimento. Um viés negativo seria basicamente a anulação desse fundo que está sendo gerado, com a perda da mínima desse fundo que também está sendo gerado aí, como eu mencionei, na casa dos 5.629 pontos. Então, bateu ali na média móvel de 3 períodos também, gerou sinalização aí de topo descendente, aumenta a expectativa de perder aí essa região e poder vir fechar aqui a região do gap um pouquinho mais abaixo, na casa aí dos 5.606 pontos. Então, ficar de olho aí nessas movimentações do dólar para o próximo pregão. Falando um pouquinho agora de Petrobras, Petrobras que no dia de hoje apresentou queda aí de 0,98%, ainda dentro de um movimento de baixa, chegou a apresentar forte queda durante o pregão, mas conseguiu aí se recuperar no finalzinho, não só ela, bastante ativo, chegou a apresentar queda aí de 6,2%, puxando bastante o Ibovespa para baixo. Lembrando aí que Petrobras tem um peso considerável no índice, né? Quase, se não me engano, são 11% de peso no índice, então puxando aí bastante o Ibovespa para baixo durante a sessão, mas conseguiu apresentar aí certo recuo, não conseguiu voltar para cima da média móvel de maior periodicidade aqui, mas enfim, bateu aqui em toda essa região de suporte. Deixa eu dar um zoom menos aqui para que vocês possam enxergar melhor. Bateu aqui nessa região de suporte da casa dos R$ 26,30, que é uma região aí bem testada. Então bateu aqui nessa região e conseguiu respeitar aqui essa região, tá? Não vejo possibilidade ainda de compra nesta região, superando a máxima do pregão de hoje, na segunda-feira, porque quando eu olho aqui para esse gráfico semanal, essa pancada aqui para baixo, sendo sustentada aí pela média móvel de 13 períodos, eu ainda não vejo a expectativa de já poder aqui na próxima semana vir aqui romper a máxima desse topo na casa aí dos R$ 30,22. Pode até apresentar aqui uma semana em alta, mas eu ainda não vejo a expectativa de logo na semana que vem já poder aí vir romper essa região, tá bom? Então, basicamente, inclusive também lembrando que a média móvel pode vir a funcionar como ponto de resistência, então se bater ali naquela região e girar sinal de topo, vai aumentando a chance de poder continuar aqui o movimento de baixa no gráfico semanal. Próximo ativo aqui, Vale 3. Vale 3 que no dia de hoje gerou sinalização de alta em cima dessa região de suporte de fundos anteriores, aí na casa dos R$ 74,85. Então, para um perfil arrojado aqui, abriu possibilidade de compra, mas um perfil bem arrojado mesmo, porque está operando contra a tendência. Lembrando que aqui no semanal gerou uma sinalização aí de topo. Então, basicamente, essa compra aqui seria basicamente tentando buscar ali pelo menos um repique até a média móvel de 13 períodos, e para quem estiver comprado aí, vai reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente, porque se chegar ali naquela região e gerar sinal de topo, abre aí saída da operação, aciona o stop dessa operação aqui de curto prazo, tá? Expectativa bem mais negativa aqui neste momento na Vale, embora tenha gerado essa sinalização aqui, precisa apresentar aí um retorno do preço de volta aqui para cima da média móvel de 13 períodos, voltando inclusive para cima de toda essa região de topo e fundo anterior aí na casa dos R$ 79,20. Próximo ativo, BBDC4. BBDC4 que no dia de hoje anulou aqui a tendência de alta que vinha apresentando aqui no curto prazo. Leve tendência de alta, né? Porque não apresentava força aqui na ponta compradora, não apresentava sequência do movimento de alta.
até tentava, brigava na verdade para se sustentar aqui acima da média móvel de 13 períodos. E aí no pregão de hoje veio e perdeu aqui a mínima deste fundo na casa dos R$ 20,01. Então perdeu aqui a mínima desse fundo e acionou aí stop de saída caso alguém ainda estivesse com o stop aqui abaixo dessa compra de sinalização de fundo que foi gerada no início da semana. No finalzinho da semana passada, perdão. No finalzinho da semana passada, quem comprou aqui nessa sinalização de alta foi estopado aqui no dia de hoje, se não saiu em uma dessas perdas mínimas anteriormente. Então viés negativo aí também. Dando sequência aqui no gráfico mensal, a sinalização de topo que já havia sido gerada na última semana, perdendo aqui a mínima dela também. Expectativa mais negativa aí de poder dar continuidade aqui também no gráfico semanal de BBDC4. Próximo ativo, B3SA3, que no dia de hoje também anulou a tendência fraca de alta que vinha sendo apresentada aqui no gráfico diário. Nessa sinalização de fundo que havia sido gerada, ocorreu aqui também a perda da mínima, ali na casa dos R$ 12,36, gerando sinalização de saída para quem estava posicionado aí no curto prazo. E vai aumentando aí a expectativa de poder vir buscar aqui essa região do fundo a cada nova mínima perdida aí durante a próxima semana, tá? Para compra, pessoal, aqui em B3SA3 seria interessante aguardar aí para um retorno para cima da média móvel de 13 períodos novamente, gerando sinalização de fundo ascendente preferencialmente, acima dessas regiões aqui de topo, na casa aí dos R$ 13,15 até a máxima em R$ 13,26. Então, basicamente aqui toda essa região que tem esses fundos anteriormente aqui também, sinalização de alta aí acima dessa região, volta a abrir oportunidade de compra em B3SA3. Próximo ativo, Embraer. Embri 3, no dia de hoje, apresentou aí 0,5% de alta, chegou a esboçar aí um forte movimento de baixa, mas ainda não perdeu a tendência de alta aqui no curto prazo. Então, basicamente, precisa perder aqui a mínima deste fundo que foi gerado 2 semanas atrás para anular aí a tendência de alta. Então, precisa perder aí a região dos R$ 21,51. Volta a trazer uma expectativa positiva, gerando sinalização de fundo em cima dessa região de suporte, de topo e lateralização anterior, voltando aí também para cima da média móvel de 13 períodos. Para quem tem um perfil um pouquinho mais arrojado aí, abre possibilidade de compra com menos capital nessa aspiração de máxima, sabendo aí que vai ter um stop grandinho de quase 6%. Então, tentando pegar aí a continuidade deste movimento. Só não forçaria tanto a barrazinha para cima, porque aqui no semanal ocorreu mais uma perda de mínima. Lembrando que quase todos os ativos aí geraram sinalização de topo aqui no gráfico semanal durante essa semana, mas a intenção é de pegar aí os ativos que ainda não perderam tendência de alta, que estão acima aí da média móvel de 13 períodos pelo gráfico diário, que são esses ativos mais fortes tecnicamente aí. Enquanto o mercado cai forte, eles tendem a cair menos do que o mercado. Então ficar de olho, procurar sempre por esses ativos nesses momentos de queda do mercado. Então abre possibilidade aí de compra, tentando pegar aí o retorno para cima da média móvel de 3 períodos e uma possível sequência até essa região de topo na casa dos 26,60. Próximo papel é ELET3. ELET3 que no dia de hoje reverteu tendência não só aqui do gráfico diário, mas também do gráfico semanal e do gráfico mensal. Aqui no diário perdeu a mínima deste fundo, perdeu a mínima deste outro fundo, que era uma mínima lá da semana passada no gráfico semanal, que havia sido gerada essa sinalização de fundo, revertendo inclusive a sinalização de topo também. Enfim, a força vendedora e a ponta vendedora puxando realmente o ativo para baixo, apresentando queda aí de 9,65% na semana. E no gráfico mensal também anulou aí a expectativa de poder dar continuidade no movimento de alta que havia sido gerado, da sinalização de alta que havia sido gerada aqui, sinalização de fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos, de toda essa região de topo aqui anterior também. Como aconteceu isso, Kaique? Havia gerado essa sinalização positiva que eu mencionei e no pregão de hoje, no mesmo candle aí do mesmo mês, perdeu aí a mínima do fundo, então anulando essa expectativa positiva que havia sido gerada. Se em novembro aqui realizar nova perda de mínima, vai aumentando a chance aí de apresentar um possível movimento de baixa nos próximos meses. Então ficar de olho aí para quem está comprado em ELET3 pelo gráfico mensal também, o ativo gerando uma sinalização bem ruim aí no dia de hoje. Próximo papel, CVCB3. Para quem assistiu aí o radar da semana no domingão, lembra que o Dalton comentou sobre esse papel, que estava gerando um movimento de alta fraco, tentando se aproximar da média móvel de 3 períodos e uma sinalização de topo descendente
abria possibilidade de venda, posicionando o stop aqui acima do topo. E para quem abriu essa venda, até hoje não acionou aí a saída da operação, não acionou o stop da operação. Inclusive já a partir de segunda-feira pode posicionar o stop acima aí da máxima de hoje, na região dos R$ 17,40. Se gerar sinalização de fundo aqui, gera sinal de saída da operação e um possível repique até a média móvel de 13 períodos, gerando nova sinalização de topo, vai gerando possibilidade aí de mais venda no papel, no gráfico diário aqui. Mas uma sinalização aqui muito bem analisada pelo Dalton no início da semana e gerando aí esse retorno. Vamos ver quanto gerou aqui, pegando desde gerando 14% de retorno, inclusive durante o pregão de hoje chegou a dar 20% aí de retorno esta venda em CVC-B3. Lembrando, pessoal, que realmente nós separamos aí ativos que nós vemos com potencial de ganho nesse radar da semana que a gente passa para vocês, na intenção de passar bons ativos para vocês, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Então fica o meu convite a você que nunca assistiu um radar da semana aí, todos os domingos a partir das 2 horas. Esse vídeo é postado pelo Vitor Sakai lá aqui dentro do canal. Então, dando aí uma boa rentabilidade para quem conseguiu pegar essa venda aqui a descoberto. Lembrando de reposicionar o stop acima aí da máxima do pregão de hoje. Próximo papel, BBSE3, que eu também mencionei sobre esse ativo no radar da semana. O primeiro radar da semana que eu fiz 2 semanas atrás, eu coloquei esse ativo, deixa eu só tirar aqui esses 2 candles, eu coloquei esse ativo, ele estava desta maneira aqui no gráfico e eu falei que se durante a semana revertesse aqui essa sinalização de topo que havia sido gerada em cima da média móvel de 13 períodos, abria possibilidade de compra aqui na superação dessa máxima dos R$ 20,65. E aí durante a semana realmente reverteu, deu continuidade aí ao movimento de alta inclusive, e nessa semana que chegou a esboçar em um movimento de queda no gráfico diário e no finalzinho aí voltou a fechar basicamente no 0 a 0, mas o ponto positivo é que ocorreu aqui uma superação de máxima, então existe uma expectativa de poder ter aí a sequência de pelo menos 1 a 2 semanas aí dentro de um movimento de alta de BBSE3 no gráfico semanal. Lembrando que essa semana de indefinição foi em cima aí de uma zona de resistência desse fundo na casa dos R$ 21,79. Então aqui no gráfico diário também está meio bagunçado aqui essa região, mas se limpar durante a semana, fazendo uma escadinha de máximas descendentes, novamente, gerar essa sinalização de alta, abre possibilidade de compra. Ou ainda, caso o ativo apresente o movimento de alta, vindo aqui superando essas máximas, abre também possibilidade de compra e aí posicionando um stop na volatilidade ou abaixo da média móvel de 3 períodos, tentando pegar aqui a sequência que eu mencionei do gráfico semanal também, a sequência do movimento de alta. Próximo ativo, BBSE3. BBSE3 que no dia, JBSS3, que no dia de hoje apresentou aí leve queda de 0,19%. Lembrando que eu mencionei é de estar procurando por ativos que estejam ainda dentro de uma tendência de alta, e esse ativo ainda está apresentando aqui uma tendência de alta no gráfico diário, pede a tendência de alta se perder a mínima deste fundo na casa dos R$ 35,57 e volta a gerar uma expectativa positiva numa nova superação de máxima no pregão de segunda-feira, voltando para cima da média móvel de 13 períodos também, abrindo aí possibilidade de compra, neste caso também com menos capital por conta dessa sinalização de topo que foi gerada aqui no gráfico semanal também, que aumenta a expectativa ou de um movimento lateral ou até mesmo aí acompanhar o mercado durante a semana e apresentar um movimento de queda. Tá? Mas fica aí de olho nessa região aqui, nessa superação de máxima dos R$ 37,77. Próximo papel, CEMIG 4. CEMIG 4, que no dia de hoje anulou a tendência de alta que vinha sendo apresentada aqui no gráfico diário, então anulou aqui essa tendência de alta. No pregão de ontem apresentou forte movimento de queda e no dia de hoje aí deu sequência, perdendo a mínima desse forte candle de baixa e também do fundo aí na casa dos R$ 13,46, e não só dele, mas desse fundo anterior também, que pode ser visto aqui pelo gráfico semanal. Então bateu ali na média móvel de 3 períodos e inclusive confirmou aí um fechamento abaixo. Então o que aumenta a expectativa de poder vir buscar esses níveis mais abaixo aqui também do gráfico semanal mais uma vez seria basicamente um
repique até a média móvel de 3 períodos e gerando nova sinalização baixista, abaixo também dessa região de fundo, que tende a funcionar como ponto de resistência na próxima semana, caso apresente um movimento de alta, essa região dos R$ 13,74. E por fim, LWSA3, que foi o ativo solicitado lá dentro do aplicativo do Instagram. O ativo vinha já dentro de uma tendência de baixa, tentou apresentar um movimento de alta aqui, foi mais lateral na verdade, batia na média móvel de 13 períodos, tentava fechar acima, voltava para baixo, enfim, foi uma briga aqui entre os compradores e vendedores, em cima também dessa região de fundos anteriores, e no dia de hoje apresentou forte queda, aí, perdendo toda essa região de suporte. Aqui pelo gráfico semanal havia gerado sinalização de fundo no início da semana e reverteu nessa mesma semana, perdendo aí a mínima das 2 semanas anteriores, aumentando aí um viés negativo também no papel, tá? Então, o que vai aumentando a expectativa de poder também ter uma semana de queda é nova perda de mínima aqui pelo gráfico diário, aumentando a chance de poder vir testar essa região de fundo anterior lá na casa dos R$ 18,87. Para compra aqui no curto prazo, pessoal, somente se voltar para cima da média móvel de 3 períodos e voltar a gerar sinalização de alta acima dela e revertendo todo esse cenário negativo do papel. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente pela atenção de todos vocês. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a semana que vem. Um abraço.